Vamos aproveitar, enfim, você já falou bastante sobre o onboarding do marketing, enfim, até um pouco de cultura de marketing, vamos falar assim, né, e vendas, mas vamos falar um pouco de KPIs, né? Você falou de lead agora. Vamos aproveitar que E você deu esse gancho para eu te trazer, assim, para trazer isso para mesa, né? Custo por lead, custo por clique. Fala um pouquinho para a gente, assim, o funil, né? A performance do marketing. Porque um determinado momento que eu tive em um outro hoteleiro, eu cheguei a perguntar, a gerente comercial assim, não, porque o engajamento no nosso Instagram cresceu demais. A gente saiu de X curtidas para X mil curtidas. E isso cresceu demais. Eu perguntei para ela, falei, mas quanto esse canal, porque você comentou de canal ali atrás, quanto esse canal está gerando de lead? E qual é o canal que está gerando mais de lead? Esses KPIs, eles geram um pouco de confusão. sim, Não só no hoteleiro, eu acho que de modo geral, qual que é a real função. Eu não falo nem assim, teve outro dia um amigo meu, perguntou até para o Igor, nosso marketing, que falou, poxa, Igor, você trabalhando lá, mas o Instagram do Bibook não tem tanta curtida, né? Enfim, vamos lá, sobre investimento e o que importa menos de KPI, Michele, uhum. na hotelaria. Se eu pudesse te falar, Cris, é um exemplo bobo, mas que realmente é bem óbvio. Curtidas não pagam boleto, né. Então assim, mas eu quero curtida, eu quero seguidores, tá. Eu posso fazer uma estratégia para mandar ali direto para os canais ali de comunicação, vamos usar eu continuar o exemplo que você trouxe aqui do Instagram, perfeito. A gente faz uma campanha, traz mais seguidores, traz mais pessoas ali para interagir e comentar. Mas e daí? E depois disso, quem vai responder os comentários? Para tudo precisa existir um começo, meio e um fim. Se eu trouxe essa demanda para o Instagram, para as pessoas começarem a curtir, para as pessoas começarem a seguir, o que que eu vou oferecer para essas pessoas? Um cupom de desconto, vou atrair essa pessoa para poder falar com a gente, eu vou ser ágil na minha resposta, o que que eu tenho de diferencial para oferecer para essa pessoa? Porque curtida por curtida não vai trazer para vocês o que interessa, que é faturamento. Então assim, custo por clique, custo por impressões ali, essas questões todas assim, se eu falar para você, Cris, o que mais importa é o CPA, que é o custo de aquisição ao cliente ali, que é não só o CPA quanto o CAC especificamente, né. O que que é o CAC? É o custo de aquisição ao cliente. É o quanto ao invés de eu entrar tecnicamente aqui para confundir todo mundo, se eu pudesse trazer uma clareza mais objetiva com relação aos KPIs ali do marketing, seria o custo de aquisição ao cliente. O quanto eu estou investindo, o quanto eu estou tendo de retorno, mas para que entre ali no ROI, que é o retorno sobre o investimento, eu preciso entender quanto que custa. Exemplo, eu vou investir R$ 2.000 de verba de mídia no Meta e no Google. Tá, cada pessoa que vem até essas campanhas que eu divulgo, quanto que está custando? Essa pessoa, quanto que ela me custou para fazer uma reserva comigo? Se essa reserva, ela foi superior ao investimento que eu fiz e que ela custou, eu estou no lucro, porque eu tive retorno sobre o investimento. Mas se ela foi mais caro que isso, que é o custo ali da aquisição, eu já estou tendo algum problema com relação aos KPIs de marketing. Então a gente precisa analisar tecnicamente, e eu gosto de dizer, Cris, que às vezes eu não entro tanto nesses pontos com os meus clientes, porque eu bugo a cabeça deles e eles acham que eles vão conseguir fazer coisas que eles não conseguem fazer e dá todo aquele problema que a gente sabe. Então, assim, nessa questão dos KPIs que eu gostaria de trazer, assim, post bonito não vai trazer lead,
né? Tudo que a gente fizer com relação à estratégia de marketing tem que ter uma intenção. Se eu quero atrair novas pessoas, eu quero atrair novas pessoas para se tornar hóspede. Logo, para onde eu vou jogar essa pessoa? Ela vai vir para o Instagram, do Instagram eu vou jogar ela para uma landing page para fazer uma oferta específica, ou eu vou trazer para o canal direto, que é o meu motor de reserva? Questão, inclusive, de e-mail marketing que não é tão explorado. Ali tem um KPI muito interessante. Quantos e-mails eu tenho na minha base de contato versus quantos abrem os meus e-mails? Quantos são clientes antigos, hóspedes antigos, que podem se tornar novos hóspedes? A maioria das pessoas não tem clareza sobre isso. E eu gosto de compilar tudo isso daqui num CRM, para a gente saber de onde veio esses leads, por que que eles vieram, qual que é a taxa de abertura, tanto dos cliques, das oportunidades das campanhas que a gente tem, inclusive quantos cliques abertos que a gente tem de aderência dos e-mails. Porque aí entra remarketing, entra tudo, Cris. Então, assim, tenho clareza, né, sobre os que estão ouvindo a gente aqui, que tem aí uma agência que trabalhe para eles, pede para essa agência apresentar, né, quanto que está sendo investido, qual canal está sendo investido, por que está sendo investido ali, questione, tenta entender o que está acontecendo ali. Eu acho que todo profissional, acho não, inclusive todo profissional que passa aqui pela nossa assessoria de marketing, eles têm clareza de tudo que a gente faz, tudo. Sensacional, Michele. Achei que você respondeu e ainda acrescentou muito. Vamos falar de futuro? Claro. Tem como uma empresa viver sem marketing digital no futuro? Não. Inclusive, também não tem como mais viver sem IA. A própria inteligência artificial está vindo com tecnologias, assim, assustadoras, eu diria, porque hoje você consegue alguns hotéis independentes, às vezes, têm recepção online, né, remota, e você consegue trazer ali integrações com outras ferramentas, de uma comunicação um pouco, entre aspas, mais humanizada, mas que dá a sensação de uma resolução melhor. Então eu diria que o ponto da tecnologia aí, da artificial, a gente deve explorar cada vez mais. Eu estou fazendo alguns protótipos com os clientes aqui internamente, não consigo abrir muito sobre isso agora, mas confesso para você que está sendo, assim, assustador o resultado que a gente tem com relação às tendências. E se eu pudesse, assim, trazer um indicador, Cris, eu tenho estudado bastante do mercado fora do Brasil, inclusive, né, na Inglaterra, em outros lugares que eles têm feito assim, nos Estados Unidos, é a experiência do usuário. Isso não é nenhuma tendência, mas o futuro exige que cada vez mais a gente se atente a isso. Olhar para a experiência do usuário. Não é gastar dinheiro investindo em estrutura e deixando tudo lindo, maravilhoso. Obviamente que precisa ter uma estrutura confortável, mas a experiência do usuário. Ela sim vai ditar o Você quanto diz a experiência do usuário do na hóspede, interface do site, da tudo, comunicação. Vamos falar assim do marketing, porque na verdade, assim, dentro do e-book a gente vive com essa história de UX e UI, é o dia a dia, assim, entendeu? E a gente trabalha para isso, o tempo todo a gente investe nisso muito, desde o início da Bibook mesmo, quando a Bibook nasceu, que a gente fez um rebranding da marca, foi muito investimento e tem sido o tempo todo. Agora você está dizendo o seguinte: a experiência do usuário na minha vitrine digital, na minha cara digital, no meu site, no meu sítio, onde eu estou ali online e em toda a comunicação que é feita dentro do marketing digital. É isso? não só online e offline. A experiência do usuário, onde ela começa? Na vitrine. A vitrine é o Google, que é a maior avenida de tráfego do mundo, que é uma mídia de intenção. Se você quer conhecer uma empresa, o endereço, encontrar mais informações dela, você vai no Google, certo? Já começa ali. Como que está a vitrine online? Quantas vezes tem comentários de pessoas que falam: "Na internet o hotel era maravilhoso, cheguei lá, a estrutura era horrível". As coisas não conversam, é incoerente. Entende que a experiência do usuário, ela começa desde a vitrine, desde o processo online até o presencial. Eu gosto de dizer muito isso, Cris. Se ela tem um bom atendimento no online, quando ela chega no presencial, ela tem um bom atendimento, por que não fazer um pós? O pós nunca é Nossa, feito. Michele, você bugou minha cabeça aqui agora, porque assim, é,
Experiência do usuário barra hóspede. Exatamente. Porque o Como hóspede você... ele só se torna quando ele vai fazer o check-in. É verdade, exatamente. Até então ele é um usuário Usuário da online. internet, online. Então, enquanto o usuário está online, ele ainda não é o hóspede. Mas e quando ele chega no ambiente físico para fazer o check-in, ele se torna hóspede, como que é a experiência dele lá? A jornada dele toda, né? Desde o início até o final. E aí sim ele se Exato. torna hóspede, ele não é mais usuário. Exatamente. Mas aí quando tem o check-out, ele volta a se tornar o usuário de voltar a fazer uma reserva com vocês ou explorar outros locais.